Você já ouviu alguma dessas frases? Ô André, a Bíblia é um livro tão antigo, não passa confiança não. Ah, se for pra ler mentira, eu vou ler qualquer coisa. Jesus nem existia, existiu e você quer falar que é pra eu aceitar ele? Se você já ouviu alguma dessas frases, então fica atento nesse vídeo porque a gente vai falar um pouco sobre historicidade bíblica. Eu acredito que todo cristão já passou por um momento em que alguém chega duvidando da palavra de Deus. Com certeza não é exclusividade minha estar no lugar onde existem pessoas céticas. Muitas críticas ferrenhas são feitas à Bíblia, tanto pelos fatos miraculosos que ela narra, como também pela antiguidade dos seus escritos. E muitas pessoas chegam para criticar e detonar a Bíblia dizendo que ela não possui autoridade histórica suficiente. Todavia, o fato é que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos traz uma confiabilidade histórica muito grande. Como diz Lucas na introdução do Evangelho que ele escreveu, ele fala do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1 como se fosse um prólogo formal, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. No verso 5 do capítulo 1, Lucas se propõe a fazer esse prólogo, a fazer essa introdução para dar credibilidade ao que ele vai falar em seguida. E nós encontramos a importância que Lucas dá para princípios básicos que historiadores seguem quando vão escrever alguma coisa. Ele fala que foi atrás de testemunhas oculares e de ministros da palavra. Qualquer historiador que se preze não vai escrever algo sem antes buscar provas, sem antes buscar algo que corrobore o que ele quer escrever. E as duas formas mais comuns que os historiadores usam são o testemunho de pessoas que viram o fato, ou então aquilo que as pessoas falam, a tradição fala sobre o fato, ou então o que foi registrado, escrito sobre aquele fato. E nós vemos que Lucas se preocupou em fazer isso. E além disso, o texto no verso 3 ainda nos diz que ele fez acurada investigação. Ou seja, ele não se limitou a ouvir apenas uma ou outra pessoa. Ele se preocupou em buscar fazer uma investigação que fosse minuciosa. E o texto ainda nos diz de tudo, e desde a origem. Ou seja, ele não se limitou apenas a fatos como o nascimento de Cristo ou a sua morte, mas ele buscou fazer uma investigação de tudo, de todos os fatos, desde a origem. E por fim, ele diz o motivo pelo qual ele fez essa investigação, que era escrever para um homem chamado Teófilo uma exposição em ordem, em sequência, dos fatos ocorridos, para que Teófilo tivesse certeza daquilo que ele aprendeu. Para que aquilo que Teófilo escutou, ele soubesse que era verdade, porque alguém se preocupou em fazer um registro histórico daquele fato. E não para por aí. Basta a gente continuar olhando a Bíblia em outros momentos, que a gente vai encontrar textos que se importam com a confiabilidade histórica. E encontraremos coisas como, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Confiável é um atributo que certamente a Bíblia possui. Mas ainda assim, encontramos pessoas que duvidam da veracidade dos escritos bíblicos. Como, por exemplo, o filósofo Bertrand Russell, que escreveu em Por que eu não sou cristão o seguinte: é bastante duvidoso, do ponto de vista histórico, que Cristo tenha existido e, se existiu, nada sabemos sobre ele. Infelizmente, existem pessoas assim. Pessoas que duvidam da Bíblia e duvidam até do fato de que Cristo existiu. E não somente filósofos, mas nós encontramos pessoas assim aqui na internet, encontramos pessoas assim no nosso convívio social. E precisamos saber como responder a essas pessoas. O que devemos falar para essas pessoas? O fato é
que muitos historiadores corroboram a existência de Cristo e também de muitos fatos que a Bíblia narra. O professor de Crítica e Exegese Bíblica da Universidade de Manchester, F.F. Bruce, escreveu o seguinte: alguns autores podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito de Cristo, mas não podem fazer isso com base em evidências históricas. A historicidade de Cristo é tão incontestável para um historiador desprovido de preconceitos quanto a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores que propagam teorias a respeito do Cristo mito. Como Bruce escreveu, nenhum historiador desprovido de preconceitos, é muito importante essa característica, pode dizer que Cristo não existiu. E no fim ele ainda diz que não são os historiadores que propagam a ideia de um Cristo mito. Pode ter certeza que não serão pessoas comprometidas com a verdade e desprovidas de preconceitos que irão espalhar teorias e cosmovisões erradas. E existem vários historiadores e autoridades não cristãos e também não judeus que falam de Jesus Cristo. Como, por exemplo, Cornélio Tácito, um grande historiador romano que viveu de 55 depois de Cristo até 120 depois de Cristo. E Tácito é muito reconhecido por ter escrito várias obras bastante aclamadas, como por exemplo, Anais e História, que cobre o período desde a morte de Augusto até a morte de Nero. E ele escreveu: nem todo socorro que pudesse vir do homem, nem todas as recompensas que um príncipe pudesse dar, tampouco todos os sacrifícios que se pudessem fazer aos deuses permitiriam que Nero se livrasse da infâmia da suspeita de ter ordenado a conflagração, o incêndio de Roma. Depois, para acabar com os rumores, acusou falsamente e puniu com as mais requintadas torturas as pessoas, em geral chamadas de cristãs, odiadas por suas atrocidades. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, no reinado de Tibério. Todavia, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. É interessante vermos que esse historiador, que não era cristão, não era judeu, mas sim romano, escreveu sobre Cristo e sobre os cristãos do primeiro século, além de afirmar que Cristo foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. E F.F. Bruce comenta acerca dos escritos de Cornélio Tácito o seguinte: Pilatos não é mencionado em nenhum outro documento pagão que tenha sobrevivido até a nossa época. Pode-se considerar ironia da história o fato de que a única referência histórica a ele num escritor pagão o mencione por causa da sentença de morte que ele pronunciou contra Cristo. Por um momento, Tácito faz coro com o antigo credo cristão: padeceu sobre Pôncio Pilatos. E quando Tácito fala, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, muitos acreditam que ali ele está falando da ressurreição de Cristo, que o cristianismo foi reprimido por algum tempo, ou seja, quando ele morreu 3 dias, mas que irrompeu novamente quando Cristo ressuscitou. Poderíamos ainda citar vários outros historiadores que falam e comprovam tanto a Bíblia como a historicidade de Cristo. Meus amados irmãos, muitas vezes estamos deixando que o mundo molde as nossas mentes com a cosmovisão errada. Estamos simplesmente aceitando tudo aquilo que esse mundo pervertido quer nos empurrar goela abaixo. A sociedade e nós, muitas vezes, temos aceitado como certeza aquilo que não passa de teoria, como, por exemplo, a teoria da evolução, que tem sido ensinada nas escolas como se fosse verdade, mas que não passa de uma teoria. E muitas vezes temos sido ridicularizados porque não acreditamos nessa teoria. Muitas cosmovisões erradas sobre liberdade, sobre sexualidade e diversos outros assuntos têm sido impostas a nós pela sociedade. E o pior é que muitas vezes nós estamos aceitando e vivendo elas em nossas vidas. Não vamos nos conformar com este século, mas vamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Isso aqui foi só um aperitivo sobre historicidade bíblica e a historicidade de Cristo. Eu vou deixar na descrição algumas referências interessantes para se você quiser se aprofundar no assunto. Se você gostou do assunto de hoje, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Não esqueça também de curtir, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar, para que assim você seja um atalaia do nosso Deus. E não se esqueça, toda sexta, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no Vivendo a Doutrina.